Deixe o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, inscreva-se em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Se você quiser, deixe no local dos comentários nomes de pessoas para a oração. Abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Muito bem. Olha só, hoje tem o batismo nas águas e nós vamos fazer o batismo daqui a pouquinho. Com a graça de Deus, Deus conduziu 20 almas, não só à conversão, mas a esse ato do batismo, que representa a fé que a pessoa teve em Cristo. O batismo, se você não sabe, ele significa sepultamento e ressurreição. Quando você é colocado dentro das águas, significa que você está sepultando a velha criatura, o fracasso, o pecado, a servidão a Satanás. E quando você está sendo levantado das águas, representa que você está nascendo de novo, ressuscitando, para viver uma vida nova com Cristo. Uma vida vitoriosa, uma vida de bênção, de milagres, mas também uma vida de servidão ao Senhor. Não é só querer milagre, tem que servir ao Senhor. Amém, pessoal? Não é só querer receber bênção, tem que servir ao Senhor. Crente tem que servir ao Senhor. Crente que só quer receber bênção, e quando o Senhor manda fazer alguma coisa, eu não vou, não. Pode esquecer as bênçãos, viu, gente? Por favor. Crente tem que servir ao Senhor. Agora, essa palavra que você vai ler, embora seja um texto curto, ela fala muito com a gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler o texto aí? A partir do versículo de número 38. Leia comigo então. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Glória a Deus. Então presta atenção aqui. O apóstolo Pedro, ele faz um discurso, um sermão na realidade, logo após a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, naquele dia, veio para essa terra para morar nos crentes. Antes o Espírito Santo não morava nos crentes antes de Jesus vir. Ele apenas usava a pessoa, ficava sobre a pessoa, depois saía. Mas após o Pentecostes, o Espírito Santo veio habitar é morar em cada um dos que aceitam a Jesus. Por isso que eu sempre falo, mas falo com a maior convicção do mundo, a maior clareza, a maior certeza. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em mim, dentro, em quer dizer dentro, do que aquele que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que está em mim do que aquele que está no mundo. Só que essa palavra não é só para mim, o pastor Alain, é para o pastor Alex, é para o pastor Rodrigo, é para você que está aqui, que aceitou a Cristo como nós aceitamos um dia. O Espírito Santo, ele foi enviado para morar dentro da pessoa que aceita a Jesus. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo entra, ele quer fazer muita coisa grandiosa na nossa vida. Ele quer fazer, mas você precisa deixar ele fazer. Porque se você não deixar ele fazer, não adianta falar, eu sou crente, aceitei Jesus, por que aquilo não me ajuda? Lembra sempre disso. A falha nunca está em Deus, a falha está em nós. As desculpas mais esfarrapadas você encontra por aí. A pessoa fala assim, Deus me abençoou porque não era vontade dele, Deus me abençoou porque não era a hora, Deus me abençoou, não sei, Deus me abençoou. Ele não pode mentir. Ele falou que aquele que clama, ele lhe responde. Ele falou que aquele que pede, recebe.
Ele falou que tudo que você pedir em nome de Jesus, o Pai te dá. Como que você vai dizer que não foi abençoado só porque ele não quis? Ele mentiu? Tem duas palavras? Não, é porque o erro está na gente. E a primeira coisa que o Pedro fala nesse sermão, naquele dia, foi: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento significa uma mudança de atitude. É quando você escuta a voz de Deus. E quando eu falo escutar a voz de Deus, não é escutar vozes no ouvido não, tá, gente? Isso é perturbação, tá? É escutar Deus falar no seu coração. E Ele fala por meio da palavra de Deus, a Bíblia. Ele fala por meio de uma pregação. Ele fala com você sozinho, lá, você sente no seu coração Ele falando com você. Quando você então se arrepende, começa o processo de milagre que o Espírito Santo quer fazer. Tudo começa no arrependimento. Sem arrependimento não tem como Deus fazer nada. Não somente para aqueles que estão no mundo, porque quem está perdido, quem não tem Cristo ainda, tem que se arrepender, evidentemente. Arrepender de ter vivido sem Cristo, arrepender de ter vivido uma vida pecaminosa e se converter a Ele. Mas eu vou dizer para você, os crentes também precisam muitas vezes se arrepender. Arrependimento não é algo só para os de fora, é algo para os de dentro também. Uma vida abençoada, vitoriosa. Quando eu falo vitoriosa, quer dizer que tem luta, né? Não tem como escapar da luta, mas tem como você vencer a luta. Mas tudo começa no arrependimento. E eu pergunto para você que está aqui hoje: será que você tem que se arrepender de alguma coisa? Será que você tem que se arrepender de algo que você fez? Será que você tem que se arrepender de algo que você falou? Eu não estou acusando ninguém, por favor. Eu estou apenas dizendo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. E se Ele está colocando é para o seu benefício, pode ter certeza. De repente você já orou, fez voto com Deus, ungiu com outro, tomou banho num barril de óleo ungido. Não adiantou. Fez voto com Deus, não adiantou. Orou de madrugada, não adiantou. Mas se houver arrependimento, a coisa muda. Na Bíblia fala que aquele homem que foi levado até Jesus, onde não tinha como entrar na casa, eles tiveram que fazer um buraco no telhado, na cobertura, descer Jesus por cordas, descer o doente por cordas até onde Jesus estava. Aquele homem só foi curado porque ele se arrependeu. E como é que a gente sabe que ele se arrependeu? Porque o próprio Senhor falou assim: estão perdoados os teus pecados. Só há perdão de pecado quando há arrependimento. Entendeu? Deus não está contra você, Ele está a teu favor no arrependimento. Não tem como Deus ser contra você quando você chega com o coração quebrantado para Ele e fala: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, Senhor, eu errei nisso, naquilo. A Bíblia diz que na mesma hora que você faz isso, o sangue de purificador de Jesus te purifica de todo pecado. Aí você fica pronto para o Espírito Santo começar a agir em você. Tem pessoas que querem ser batizadas no Espírito Santo, falar em línguas, né? Eu estou buscando falar em língua, pastor, mas eu não consigo. Então, veja aqui, tudo começa no arrependimento. De repente você tem mágoa de alguém. Olha, como é que o Espírito Santo vai ocupar um lugar no teu coração se esse lugar está ocupado pela mágoa? Não tem como. Alguém tem que sair para o outro poder entrar, não é? De repente você está numa situação dessa. Não estou dizendo que esteja, mas se estiver, e olha que eu sei que Deus está falando que tem pessoas que precisam tirar a mágoa do coração, porque além de Deus não poder te ajudar, você mesmo permite que o diabo arrebente com a tua vida. Porque o diabo só vem para roubar, matar e destruir, não é isso? Ele não vem fazer cafuné em você, bem. Satanás vem para roubar, matar e destruir. E mágoa, eu já vi gente morrer por causa de mágoa. E não adianta orar, não adianta fazer. Se você não tiver essa postura de arrependimento, de mudança de atitude. Quer ver um exemplo? Quer ver? O pastor Rodrigo aqui. Ele já era crente. Na época que o senhor foi curado, já era obreiro? Não era nada, era membro só, né? Isso, né? O senhor já conhecia um pouquinho da palavra? Sim, conheci. Então, tinha um problema de saúde. Sim, tinha hemorroidas. Não tem vergonha de falar, tá vendo? Mas a pessoa foi curada de hemorroida, não quer falar, dá vergonha. Por quê? É um problema como qualquer outro, né? Mas não saía. Não. O senhor ungiu com óleo? Ungi com óleo. Antes do senhor fazer o que teve que fazer, mas ungiu com óleo? Ungi com óleo, fiz todo tipo de jejum que conhecia, tamanho, tempo, corrente de oração, voto, tudo. Não saía? Não. Agora, qual era o problema dele? Ele precisava se arrepender. Mas não se arrepender da vida mundana, que nem eu falei para você. O crente que veio para Cristo, ele se arrependeu de ter vivido no mundo. Mas o crente às vezes tem coisas que ele precisa se arrepender. E o que era o problema? Mágoa, ódio.
Algo contra a pessoa. Algo contra alguém. Exato. Já em Cristo, tendo sido batizado já, Não lembro ao certo, eu acredito. tinha aceitado Jesus pelo menos, né? Sim. Aí, um belo dia, porque eu falei, né, como que Deus fala com a gente, né? Às vezes, num livro, eu me converti por causa de um livro de evangelização, né? Tem pessoas que falam assim, né, mas isso aí, entregar panfleto, folheto não é evangelizar. Evangelizar é falar com as pessoas. Ora, um folheto não fala com a pessoa? Você colocou escrito. A Bíblia não fala com a gente? Ela está escrita. Gente, tem gente que é, né? Pelo amor de Deus, gente. Deus usa o método que Ele quiser para evangelizar alguém, inclusive um folheto, né? E o pastor Rodrigo, na época, ele leu um livro que se chamava Perdão, a Cura Total, é isso? Perdão, o segredo da cura total. Perdão, o segredo da cura. Não tem mais esse livro, tá? Quem quiser, inclusive, caso você queira, eu tenho em PDF, tá? É só você entrar em contato com o WhatsApp da igreja aí que eu mando para você. Só que você vai ler no seu celular. Ou se você quiser mandar imprimir também, dá certo. Aí o senhor leu aquele livro. Sim. Aí Deus falou com o senhor. Ele já tinha falado na pregação. O livro confirmou. Aí quando eu consegui liberar o perdão, até na ocasião eu pedi ajuda para o Espírito Santo. Eu reconheci que eu queria, eu dizia que tinha perdoado, mas era da boca para fora. E ali eu aprendi que eu tinha que perdoar do íntimo. E aí eu pedi ajuda do Espírito Santo, fiz uma oração. Nessa oração eu liberei o perdão. E na hora, a primeira coisa que veio foi uma paz muito grande no coração e aquela certeza. Está resolvido. Resolvido. E de fato resolveu mesmo. Dormi daquela certeza que estava curado. De manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que deu vontade de fazer é ir no banheiro. O diabo vê aquela pessoa na cabeça, está com câncer, vai sangrar, você vai ver tudo aquela bobagem que você fez. Mas não. Eu levantei de manhã, fui para o banheiro e daqueles dias para cá, nunca mais sangrou, nunca mais sintoma de hemorroides. Liquidou 100%. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Agora, você vê, isso aqui é arrependimento. Isso aqui é arrependimento. Às vezes o crente é crente velho e acha que só porque é velho de igreja, sabe tudo e não precisa mudar. O maior engano está aí. Satanás, presta atenção, Satanás não se sabe quando ele foi criado. Ele foi criado, isso nós sabemos. Mas ele foi criado muito tempo antes do ser humano ser criado. Vai saber quantos milênios que ele foi criado lá atrás. Um belo dia, ele se rebelou contra Deus. Sim ou não, gente? Era velho, conhecia Deus fazia muito tempo. Ele era o querubim da guarda, uma posição altíssima diante do trono de Deus. Um belo dia, resolveu trair a confiança de Deus. Ninguém trai, né? Porque ele sabe de tudo. Mas ele se rebelou contra o Senhor. Consequência, ele caiu. E eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Sabe por quê que Deus não vai salvar o diabo? O diabo não pode ser salvo. Você sabe disso? O diabo, ele não pode ir para o céu. Você vai dizer, mas pastor, tá certo, ele fez coisa feia, mas Deus não pode salvar ele. Eu digo não. Sabe por quê? Sabe porque o diabo nunca vai se arrepender. A natureza dele mudou a tal ponto que ele não se arrepende. Ele prefere queimar no inferno do que se curvar diante do Altíssimo. Está entendendo, gente? Por isso que eu falo para você, você pode até ser membro velho de igreja, mas se você não se arrepender, Deus vai continuar te amando? Sim. Eu vou te perguntar, será que Deus ama Satanás? Qual que é a sua opinião? É impossível ele não amar, porque de Deus não sai ódio. De Deus não tem ódio, não tem morte. Em Deus não tem morte, em Deus não tem ódio, em Deus não tem raiva, porque a natureza de Deus é amor e vida. Mas Deus permite o mal? Sim. Porque se Satanás não muda, e se um ser humano não muda, Deus continua amando até o fim. Mas Deus não pode fazer nada por ele. Você está entendendo? Esse pequeno testemunho que o pastor contou aqui, é só para ilustrar que Deus não está contra você, Ele está a teu favor. Mas a hora que você tomar a atitude de se arrepender, e se você acha difícil, faz como ele fez, pede ajuda para o Espírito Santo. Porque no caso dele, como ele disse, ele perdoava de boca para fora, formalmente, socialmente, mas o íntimo ainda estava lá, carregado com amargo ressentimento. A hora que liberou aquilo, acabou o problema. Gente, é a coisa mais fácil do mundo você ser curado, abençoado, liberto, prosperado, seja lá o milagre que você precisa, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, o nosso é todo poderoso, não há limite para Ele, não há limite, é a gente que limita Ele.
é a gente. A gente sendo cabeçudo, teimoso, né? Tem uma teimosia muitas vezes. Não, porque estou certo, não, porque não acho certo, porque eu não penso assim, eu penso assado. Pensa como Deus pensa, criatura. Pensa como Deus pensa, para que você possa receber a tua resposta. Tudo é questão de você querer mudança. Querer mudança. O pastor Alex aqui, ele veio de São Paulo há muitos anos aí, né? 22 anos. 22 anos. Pensa numa pessoa que chega quebrada. Em todo sentido, né, pastor? Pior que arroz de terceiro. Pior que arroz de terceiro. Pensa em todos os sentidos. Psicologicamente, espiritualmente, financeiramente, não é? Aí o senhor chegou nessa cidade aqui. O senhor morava em Atibaia, é isso? Morava em Atibaia. Em São Paulo também, né? Sim, nasci lá, né, no centro de São Paulo. Paulistano, então, da Gema. Da Gema, na Rua da Moca, lá na Zona Leste, isso. E vim, e quando eu coloquei os pés nessa cidade... Perguntou, o que eu vim fazer nesse fim de mundo? Não só perguntei, como eu já queria a passagem de volta, com 2 dias, né? Já queria ir embora. Porque você vem de uma cidade grande, eu falava, nunca que eu vou me encaixar aqui, né? Nunca que... Não conhecia a palavra, não conhecia Jesus, por isso que eu tinha essa mentalidade. Aqui não é lugar para mim. Então, vim com poucas coisas, queria já desfazer de tudo para ir embora. E até que, graças a Deus, por causa de um relógio, conheci o senhor que pregou a palavra, irmã Ana Rosa, e a vida começou a mudar. Se converteu. Me converti. Rapidinho, né? Tudo muito rápido, pastor. E até o senhor falando de arrependimento, eu lembro que me deu uma angústia, mas sabe aquela sensação de... Falei, meu Deus, alguém morreu pela minha vida, né? O que eu posso fazer, né, em retribuição? E nunca mais quis deixar de servir esse Deus, porque tudo que eu fazia eu achava muito pouco. Então, era um período que eu queria estar sempre em todas as reuniões. Nós não tínhamos reuniões diárias, mas veio uma necessidade mesmo de ser grato. Então o senhor usou 2 palavras importantes que eu sentado aqui mexeu comigo: gratidão e arrependimento. Coisa muito forte. De lá para cá Deus transformou a sua vida. Completamente, pastor. Família de Deus, esposa abençoada, filhos abençoados hoje. A filha menor vai passar pelas águas, que para mim também é uma alegria gigantesca, né? Poder presenciar tudo isso. Agora você vê, né? O que veio fazer nesse fim, como a gente chama entre aspas, gente, nenhum lugar que tem Deus é fim de mundo, tá? É lugar abençoado. A gente sempre fala, tem pessoas que correm para lá e para cá, muda de cidade, muda de estado, muda de país, tentando procurar algo melhor. O melhor está onde Deus está, gente. É sempre assim. É claro que existem situações onde Deus dirige, aí é uma outra história. Mas onde você está, Deus pode transformar a tua vida e fazer ali um paraíso, porque a Bíblia fala que o povo de Israel, ele simplesmente, no deserto, Deus tinha para ele o melhor. No deserto não tem nada, mas para eles Deus fez tudo, porque onde Deus está o impossível. Amém, pessoal? E aí então vem essa questão do arrependimento, né? Aqui na igreja, por exemplo, eu sempre toco nesse ponto, né? Há pessoas que eu vejo quando vão orar, e escuta bem, a igreja tem pastor, não é para mandar na tua vida, mas é para guiar você. A pior coisa que você faz é estar na igreja, tendo pastor, e não concordar com o pastor. Você precisa entender isso daí. O pastor, ele é colocado na tua vida como motivo de bênção. É para ajudar você. Entendeu? Então, esteja em harmonia com o teu pastor. Não seja rebelde. Ah, não concordo com isso, eu não concordo. Essa criatura, esse espírito não é de Deus. Se estamos num corpo só, tem que haver concordância, certo? O pastor não é uma pessoa ignorante, espiritualmente fala, eu posso ser ignorante em muitas coisas, mas nas coisas espirituais, graças a Deus, eu tenho um mínimo de entendimento. Então, se Deus dá uma direção para a gente, vamos seguir, todos juntos, né? E muitas vezes eu falo aqui, pessoal, gente, eu vejo o pessoal orar, né? Abra a boca para orar, e a pessoa está lá com a boca fechada, estou orando em pensamento. Aí o pastor vem e fala, não existe oração em pensamento, criatura. Vai aprender na Bíblia. Enquanto estiver na cabeça, é só pensamento, não é oração. A oração, ela é falada. A própria palavra oração significa declarar palavras. Você tem que falar.
Quando você, as palavras do seu pensamento se tornam uma oração, quando você pronuncia as palavras. E a gente fala isso. E as pessoas vão aprendendo, né? E vão começando a perder a timidez, e começam a orar já falando, né? É o que tem que fazer. Embora haja pessoas que ainda estão numa teimosia, não abre a boca para orar. A pessoa fala assim, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Mas você não abre a boca nem para falar em português, quanto mais falar em línguas, né? É difícil, né? Então, obedeça. Porque até esse obedecer é uma espécie de arrependimento. Você pode pensar que é uma coisa pequena. Ah, pastor, mas eu não fumo, não bebo, não uso droga, eu sou dizimista fiel, eu oro, eu evangelizo, tal. Só a questão de não abrir a boca para orar. Mas se o teu pastor está dizendo que é para fazer, primeiro porque é bíblico, né? E segundo porque é para o teu bem. Você quer ver uma coisa? Deixa eu ir até lá, pegar um testemunho aqui, porque a pessoa falou que está muito nervosa assim, né? Para contar o testemunho. E aí, então deixa eu pegar lá, só para exemplificar para você essa questão da obediência aqui, tá certo? Quando eu te falo essas coisas para você, sempre é para o seu bem, tá? Cadê a Patrícia? Tá ali. A senhora se escondeu bem, hein? Ah, tive que ir até no fundo aí para pegar. É brincadeira, ela sempre senta aqui pro fundo aqui, tá? Olha só, a Patrícia aqui, a mãe dela teve um probleminha, né? Faz 2 anos. Ela caiu num golpe. Num golpe. Golpe de telefone, né? Telefone, isso. Falando que era do banco, que estava pedindo, né? Que a pessoa estava comprando no nome dela, que era para ela passar o cartão. Dados, né? Isso. E ela, na inocência, acabou passando porque acreditou que fosse do banco, é isso? Sim. Sem perguntar para ninguém. E aí, por fim, o golpe foi de qual valor? De 21.800. 21 mil que tiraram dela. Isso. Poupou, aposentada? Ela tinha aposentado da prefeitura. Estava poupando o dinheirinho dela ali, guardando para alguma coisa que precisa, né? E de repente chegam os malandros aí, enviados por Satanás, e pá, dá o golpe. Isso. Aí ela, logicamente, foi até a agência. Isso. E a agência falou o que para ela? Aí falou que, imagina, né, que não tinha o que fazer, não tinha o que ser feito. Só que aí eu falei para ela, mãe, nós vamos entrar, vamos atrás de um advogado, né? Só que nisso faz 2 anos, né? Ela já tinha até esquecido de... Quer dizer, não deram esperança para ela. Quer dizer, vamos entrar com a causa, mas não tem muito o que fazer, é isso. Isso. Aí numa quarta-feira, reunião da família, né? É isso que a senhora falou, né? Feira retrasada. Quarta-feira retrasada. Sua mãe nem lembrava mais disso daí. Não. Sentia um pouco, porque 21 mil reais, assim, o bandido surrupiar, né? Dói, né, no bolso, né? E aí, então, numa quarta-feira, numa reunião da família, o que aconteceu? O pastor pediu para orar, mas para pôr o nome, declarar o nome da pessoa. Não falar mãe, nem pai, nem marido, nada. E eu falei o nome da minha mãe, declarei o nome da minha mãe, da minha avó, que eu sempre coloco, né, em oração. No outro dia... Peraí, então só para ressaltar aqui, o pastor disse, no caso era eu que estava lá, né? Gente, fala o nome da pessoa na oração. Na oração. Falar, não é para pensar, é para pronunciar o nome da pessoa. Ah, E a senhora então pronunciou o nome da sua mãe. sim, Uma quarta-feira. uma quarta. No outro dia, No outro dia, aí eu recebi uma ligação, era a secretária do doutor. E já fazia 2 anos, até assustei. Né? Falei, que será? Aí ela falou, olha, você quer passar o número da conta lá? Que eu tenho um dinheiro para depositar na conta da sua mãe e tudo. Mas eu falei, mas do quê, né? Ela falou, ganhou a causa. foi inesperado assim, chegou do nada a notícia. Foi, do nada. E a bênção foi tão grande Que foi mais que o dobro do que tinha roubado. o ladrão tinha roubado. Foi. Que coisa, não? Quer dizer, vai dar para fazer o pagamento do advogado, a porcentagem dele, aquela coisa, e vai dar mais ainda do que... Do que roubado. Isso. Olha como Deus faz justiça, né? Deus faz justiça, gente, mais do que você pensa. E quando Deus abençoa, não é com migalha, não. É com muito mais do que você pensa. Mas tem que recorrer, né? Mas interessante, né? Até o dia que a senhora não vamos dizer, até aquele dia em que a senhora não havia ainda feito como nós falamos aqui, né? Não tinha acontecido nada. Foi só pronunciar o nome da sua mãe em oração que o milagre aconteceu. Isso, foi só pronunciar e no outro dia. Mas obediência, né, Patrícia? Isso. Obedeceu. Não teve vergonha de falar. Não.
Então, gente, é isso daí, olha. Quando você está na igreja e você tem uma direção do pastor, quando você está, de repente, naquele espírito de não concordar, ou de não querer obedecer, gente, você não se preocupa não, que o pastor nunca vai ficar pegando no seu pé, tá? Mas uma coisa é verdade, eu aprendi que do altar, o Espírito Santo, ele abençoa muito a vida da gente, e quando você, às vezes até tem uma opinião diferente, aí você fala assim, ó, se o pastor falou, vem do altar, eu vou obedecer. Isso é arrependimento. Aí Deus começa a trabalhar em teu favor. O Espírito Santo que estava em você, ele é liberado para agir num grande milagre, né? Num grande milagre. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Quanto tempo a senhora está casada com o seu marido? Casadas, Casada. 5 anos. No papel certinho. Mas que está junto, 9. 9 anos. Como é que era o seu Alexandre? Ninguém conhece por Alexandre. Não. Qual que é o seu apelido? Bolacha. Conhece a bolacha? A Andréia aqui, muitas vitórias, né? Eu lembro um dia que a senhora chegou de mãozinha dada com ele. Você tinha quebrado o pau anteriormente, né? Sim, com certeza. Isso, né, Alexandre? Sem Cristo, é. Aí, um belo dia chega, ela falava, pastor, não sei o que eu vou fazer, que esse homem, aquela coisa, eu vou largar dele, aquela coisa. Busca em Deus, Deus vai te dar uma direção. No outro dia chega os dois juntinhos. E de lá para cá, Deus foi transformando, né? Sim, eu tive que largar, né, pastor? Teve que largar dele. Sim, Escolha, né? sim. Larguei, mas eu vim, buscava para ele. Ainda o Senhor falava para mim, busca para a senhora se fortalecer. O forte pode ajudar o fraco, né? Sim, eu falava, sim, vou buscar. Eu buscava para ele também. Aí até que foi 2 meses a nossa separação. Aí ele foi atrás de mim e pediu ajuda. Você não aguentou ficar longe, Alexandre? Não aguentei. Ele foi pedir ajuda. Sim, O que a oração faz? Porque nesse tempo estava orando por ele, né? Ó, a pessoa fala assim, eu não quero mais saber, que se dane, aquela coisa. Escuta, é uma alma que está ali. É outra coisa. Eu sempre falo para você, gente, a nossa luta não é contra a pessoa, é contra o que amarra a pessoa, o que impede a pessoa, gente. A nossa luta é espiritual, entendeu? Às vezes o pastor fala isso, a pessoa fica brava com o pastor, você não está vivendo o que eu estou vivendo, você não sabe o que eu estou passando. Posso não viver, mas eu sei que a palavra de Deus é mais verdadeira do que aquilo que você fala. E quando a Bíblia fala que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os demônios, né, para fazer o resumo, né? Isso é verdade, né? Aí buscou, e aí? busquei, eu nem acreditei, né, no começo. Aí ele falou, eu quero ajuda, você me ajuda? Eu falei, claro, né, uma alma, vou ajudar. Aí ele começou a vir, batizou. Aceitou Jesus. Aceitou o Senhor Jesus. Passou pelas águas do batismo, né, irmã Alexandre? Sim. Aí mudou tudo. Pastor. Mudou tudo, né? Sim. Outro Alexandre, né? Nossa, outra pessoa. Posso falar? Outro dia chegou um rapaz aqui, ele falou assim para mim, ô pastor, o Bolacha ele está fazendo uma pintura aqui, né? Ele está na casa de tinta lá. Eu falei, Bolacha, né? O Bolacha está vindo aqui. Eu falei, tá, ele está fazendo a pintura tudo aí, né? Pastor, estava o pastor Leandro junto aqui, né? Estava o pastor Leandro, né? Ele falou assim, se Deus mudou o Bolacha, ele pode mudar qualquer um. Falou para mim, né? O senhor falou que ele tinha falado, né? Porque a transformação foi muito grande, né? Bom, eu não conhecia o senhor antes, né? Mas devia ser um negócio. Sim, pastor, muito. Foi uma transformação muito grande mesmo. Quando alguém se propõe a buscar o Senhor em obediência ao que sai do altar, Deus te confirma, gente. O Espírito Santo que está dentro da gente, ele só quer a liberação da gente. A autorização, vamos dizer assim, entre aspas, né? Quando a gente se coloca na posição de obediência e de arrependimento em alguma coisa, a pessoa tem que orar, tem que buscar, sei lá, é a autorização que o Espírito Santo precisa para transformar a tua vida e a vida daquele por quem você busca. Vida nova, né, meu Alexandre? Graças a Deus. Não estranho o senhor por aí hoje? Se estranha, né? Mas o que aconteceu? Mudou muito, graças a Deus. Então, gente, é só pegar isso aqui, só para você entender o seguinte, que tudo começa no arrependimento. O menino dela foi batizado no Espírito Santo com 11 anos, né, Rafael? 11 anos, batizado, falar em línguas, 11 anos. A mãe trouxe para a igreja, né? E vai ser um grande jogador do Parmeira, em nome de Jesus, né?
Jogador. E aí o que acontece? Deus transforma, Ele pode, tem poder, sim. Tudo começa no arrependimento. Aí Ele fala, só para encerrar rapidamente: arrependei-vos, primeira coisa. Segunda, sejam batizados em nome de Jesus. Gente, o batismo, ele é um ato público de fé, da sua fé em Cristo, onde você mostra para o mundo, para o diabo, para os anjos e para o Pai Celeste, com amor, evidentemente, que você está morrendo para o mundo e passando a viver para Deus. Se você já é uma pessoa que já é batizada, já foi batizada há algum tempo, há muito tempo, não sei, hoje é o dia de você falar assim para Deus na tua oração, ó: eu quero viver o melhor do Senhor, eu quero viver o impossível, eu quero ver uma vida nova. Senhor, eu me arrependo de ter ficado frio na fé. De repente você ficou frio na fé. Eu me arrependo de ter vivido no pecado. Eu me arrependo de não ter dado ouvido porque o pastor fala aqui. Eu me arrependo. Gente, eu repito para você, pastor é um dom que Deus dá para a igreja, não é alguém para mandar na tua vida, não é isso. Mas é alguém que Deus coloca para te orientar. Às vezes a pessoa até não entende certas coisas, mas a gente sabe o que Deus tem programado para a pessoa lá na frente. E todo aquele que se propõe a fazer isso, arrependei-vos, né? Recebe a resposta. O batismo é uma confirmação. O seu batismo, se você fez com fé, não perdeu a validade. Mesmo que você fale assim, mas eu voltei para o mundo, eu pequei, não perdeu a validade, continua sendo aquele batismo. É só você se arrepender também. E quando ele fala, e recebereis o dom do Espírito Santo, essa promessa você recebeu no dia que você se converteu a Cristo, e esse mesmo Espírito Santo ainda está dentro de você hoje. A única exceção é para quem ainda não se converteu a Cristo. Se você não aceitou Jesus ainda, Ele não está aí. Você precisa aceitar Jesus, entender que Ele morreu por você, e sofreu por você, e quer ser o Senhor da tua vida, aquele que manda e você obedece. Não adianta falar, aceitei Jesus, mas você não obedece Ele, faz só o que você quer e não o que Ele quer. Isso não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus eu morro para mim, e isso vai ser simbolizado quando cair nas águas, mas eu vivo para Cristo, representado isso pelo fato de a gente sair das águas. Quer dizer, vivo para servir ao meu Senhor. Não sou perfeito? Sou perfeito? Não sou perfeito. Somos perfeitos? Não, mas a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, vai aperfeiçoando, e o Senhor vai sendo glorificado na nossa vida com as nossas bênçãos e vitórias. Amém, pessoal?